atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz número 1 de 2024. Eu, João Boreço, André Zola, Valmir de Lima e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento de uma fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Um Abraço, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro 2º de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 8º, Emancipação da Alma, no item de número 6, Êxtase, questões da 441 a 444. No momento evangélico, levamos a você, do livro Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição de número 111, intitulada Fortalecemos-nos. No nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa. Nós estamos no capítulo que trata da depressão. O item é Dama das Violetas. Agradecemos sua audiência e enviamos a vocês nossas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa Verdade e Luz, o editorial, como já dissemos, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná, tem como título Um Abraço. O que você faz quando está com dor de cabeça ou quando está chateado? Será que existe algum remédio para aliviar
a maioria dos problemas físicos e emocionais? Pois é. Durante muito tempo estivemos à procura de alguma coisa que nos rejuvenescesse, que prolongasse nosso bom humor, que nos protegesse contra doenças e que curasse nossa depressão e nos aliviasse do estresse. Sim, alguma coisa que fortalecesse nossos laços afetivos e que, inclusive, nos ajudasse a adormecer tranquilos. Encontramos. O remédio já havia sido descoberto e estava à nossa disposição. O mais impressionante de tudo é que não custa nada. Aliás, custa sim. Custa abrir mão de um pouco de orgulho, um pouco de pretensão, de ser autossuficiente, um pouco de vontade de viver do jeito que queremos, sem depender dos outros. É o abraço. O abraço é milagroso. É medicina realmente muito forte. Um abraço como sinal de afetividade e de carinho pode nos ajudar a viver mais tempo, proteger-nos contra doenças, curar a depressão, fortificar os laços afetivos. O abraço é um excelente tônico. Hoje, sabemos que a pessoa deprimida é bem mais suscetível a doenças. O abraço diminui a depressão e revigora o sistema imunológico. O abraço injeta nova vida nos corpos cansados e fatigados, e a pessoa abraçada sente-se mais jovem e vibrante. O uso regular do abraço prolonga a vida e estimula a vontade de viver. Ouvimos há algum tempo a teoria muito interessante de uma psicóloga americana dizendo que se precisa de 4 abraços por dia para sobreviver, 8 abraços para manter-se vivo e 12 abraços por dia para prosperar. E o mais bonito é que esse remédio não tem contraindicação e não há maneira de dá-lo sem ganhá-lo de volta. Temos visto, colado nos vidros de alguns veículos, um adesivo muito simpático dizendo: abrace mais. Eis uma proposta nobre: abraçar mais. O contato físico do abraço se faz necessário para que as trocas de energia se deem e para que a afetividade entre duas pessoas seja constantemente revitalizada. O abraçar mais é um excelente começo para aqueles de nós que nos percebemos um tanto afastados das pessoas, um tanto frios no trato com os outros. Só quem já deu ou recebeu um sincero abraço sabe o quanto esse gesto aparentemente simples consegue dizer. Muitos pedidos de perdão foram traduzidos em abraços. Muitos dizeres eu te amo foram convertidos em abraços. Muitos sentimentos de saudades foram calados por abraços. Muitas despedidas emocionadas selaram um amor sem fim no aconchego de um abraço. Assim, convidamos você a abraçar mais. Doe seu abraço apertado para alguém e receba imediatamente de volta esse ato carinhoso. Utilize a terapia do abraço contra a tristeza e a depressão. Abrace afetuosamente a quem você ama e transmita as emoções desse sentimento. Abrace e transmita bem-estar, paz. Pense nisso. Abrace mais você também. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita.
valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No programa Verdade e Luz número 1 de 2024, o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos utilizando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 8º, Emancipação da Alma, no item de número 6, Êxtase. Pergunta 441. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente e não o retém o instinto de conservação? Valmir. Resposta dos espíritos da codificação. Isso depende do grau de depuração do espírito. Se ele vê a sua posição futura melhor que a vida presente, faz esforços para romper os laços que o prende à terra. Bom, esse capítulo trata então da emancipação da alma e dentre as condições naturais em que nós podemos nos emancipar, e aqui a palavra emancipação, dentro de um significado que aqui podemos abordar, é quando nós, na condição de encarnados, nossos espíritos, se assenhoreia, compreende, dilata os horizontes mentais, quando a percepção vai além dos limites grosseiros dos humanos, dos comuns, como o paladar, o tato, o olfato, a visão, enfim. O êxtase, no caso aqui tratado, é um estado que não é comum para todas as pessoas. Para alguns estudiosos, esse estado foi considerado uma anomalia, obviamente por não ter os instrumentos, muitos desses estudiosos da psique humana, de compreender que o espírito, que o corpo, vamos assim dizendo, possui um espírito, e esse espírito é que dita as regras da manifestação intelectual, que dita as regras das condições psíquicas, Então ele é temporariamente um espírito que enverga uma túnica de carne e que em breves tempos ele se desprenderá. Então, num estado de êxtase, quando o espírito dilata seus horizontes mentais, percebe a sua real condição de espírito livre e vê, ou seja, antevê o seu futuro, obviamente ele almeja, lhe agrada essa visão. Muitas vezes essa visão lhe traz de tal sorte um conforto, uma esperança, que se ele pudesse, ele estaria imediatamente indo para essa realidade, buscando ficar e permanecer nessa realidade. Porque estar encarnado, muitas vezes, tem exigências para o espírito que lhe faz sofrer, lhe faz se sentir limitado, dependendo do meio em que ele está ali sendo provado ou está passando por expiação, ele sofre, pois deseja libertar-se, deseja estar em relação com outras almas, às vezes diferentes daquelas que ele comunga na encarnação. Então, o estático, se pudesse, nesse momento, ele permaneceria nesta condição espiritual onde ele se projetou e, de preferência, não retornaria à condição de vigília do corpo. Muitas vezes, esse estado de êxtase, ele não é obrigatoriamente somente num estado como aqui acontece. Nós podemos ficar extasiados após uma boa noite de sono, onde nas atividades do sono, que é o sonho, em comunhão com espíritos benfeitores, acordar em êxtase. Não um êxtase como aqui é expressado, mas numa alegria e num consolo, numa esperança, e muitas vezes
as condições amargas do existir quase que desaparecem de imediato. São aqueles momentos de benefício que a espiritualidade amiga nos dá, que tanto necessitamos para viver. Viu, Valmir, você falou uma coisa interessante, porque realmente às vezes a gente acorda e a gente teve um sonho tão bom, um sonho tão tranquilo, que a gente às vezes fala, nossa, eu queria ter ficado naquele lugar, não é mais ou menos isso? Com certeza. Se pudesse, se transportaria para aquela realidade. Agora, João, você fez me perdoa os amigos, uma observação. Muitas pessoas acordam e falam, nossa, que fantasia, né? Por não ter, às vezes, a compreensão dessa realidade espiritual, né? O dia que nós nos inteirarmos de fato dessa realidade, saberemos que de fantasia quase não tem nada, porque o mundo espiritual, com certeza, dependendo, obviamente, da região, nós não estamos falando do mundo espiritual num todo, né? Que sabemos que há regiões purgatoriais, mas nas regiões felizes, a satisfação é imensa. Se pudéssemos, permaneceríamos lá. Obrigado, Valmir. Pergunta 442. Se abandonarmos o estático a si mesmo, sua alma poderia abandonar definitivamente o corpo? Zola. E os espíritos respondem: sim, ele pode morrer. E por isso é necessário chamá-lo por meio de tudo que pode prendê-lo a este mundo. E, sobretudo, fazendo-lhe entrever que, se quebrasse a cadeia que o retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá, onde vê que seria feliz. É natural que cada espírito, diante do belo, do maravilhoso, do encantador, acene com o propósito de querer ir embora. Mas a vida é a nós emprestada por Deus e cabe-nos entender que no tempo correto, melhor, teremos que cumprir a tarefa de acordo com os desígnios de Deus. E cabe a Deus o momento apropriado e adequado para que isso se cumpra. Qualquer iniciativa, qualquer atitude, qualquer comportamento, qualquer ação que rompa e corrompa esse legado divino para cada um de nós, estaremos amealhando, trazendo muita tristeza ao invés de alegrias, muitas decepções ao invés de realizações. Então, o que fica claro aqui para cada um de nós é que, por maravilhoso que seja, por belo, por encantador, por mais nobre que seja o espaço que se almeje chegar, em qualquer circunstâncias que rompermos com a lei divina, as consequências são naturais. As consequências virão e teremos que aprender muito, que olhar é bom, mas podemos também cultivar aqui um olhar diferente, uma bondade realizadora, uma proposta inovadora e plantarmos constantemente para, quem sabe, um dia podermos usufruir de forma natural, não apenas pelo encantamento dos olhos, mas pela grandeza dos nossos sentimentos de ambientes espirituais apropriados aos espíritos que entenderam que ética e moral são necessárias em todas as circunstâncias, em todas as realizações, em todos os momentos. E que Deus é o Pai maior, que a tudo vê, tudo provê e tudo cuida. Viu, Zola, isso do espírito, né? Ele querer partir assim, é mais do espírito não tão evoluído, porque aqueles mais evoluídos, eles sabem, de certa forma, como funcionam as leis de Deus, né? Isso depende da evolução do espírito? Depende do encantamento, né? Depende do seu comportamento. Como você bem colocou, espíritos amadurecidos, espíritos conhecedores das leis divinas, jamais, depois desse aprendizado, tomariam atitudes dessa natureza, tomariam atitudes de deixar o caminho antes de que a vontade divina se apresente.
Voltaremos ao nosso estudo após um breve intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos no programa Verdade e Luz. Estamos estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 8º, Emancipação da Alma, no item de número 6, êxtase. Pergunta agora 443. Há coisas que o estático pretende ver e que são evidentemente o produto de uma imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos. Tudo o que ele vê não é tão real, Valmir? Responde assim os espíritos da codificação. O que ele vê é real para ele, mas como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele pode ver à sua maneira, ou melhor dito, exprimir-se numa linguagem de acordo com os seus preconceitos e com as ideias em que foi criado, ou com as vossas, a fim de melhor se fazer compreender. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. Bom, esta explicação dada pelos espíritos da codificação me chama a atenção para assim, tomarmos muito cuidado com certas ilusões em torno da temática espiritismo ou espiritualismo, né? Porque tanto em certas doutrinas espiritualistas, e até mesmo encontramos em certas lides espíritas, nem todos os companheiros que militam nos estudos, na prática, se fundamentam em Kardec. Muitos se acham no direito de dar as suas opiniões, dar as suas análises, sem os devidos critérios, sem o devido respeito à forma como Allan Kardec codificou a doutrina. Que o termo codificar, ele já exprime, né, na sua condição de fazer com que seja compreendido a ciência do mundo espiritual, a relação que se estabelece entre o plano físico e o espiritual, e os escolhos que podemos encontrar em sua prática. Então, no caso do estático, ele é, de certa forma, um médium, um meio, um intermediário, mas ele, por estar ainda numa condição evolutiva que não é de um espírito evoluído, ele pode, naturalmente, nesse estado de êxtase, dizer coisas, dizer que viu, expressar os seus pensamentos sobre a realidade em que ele está ali vivendo e que nem sempre retrata com fidelidade aquela realidade que realmente existe. Como bem diz aqui, ele pode achar que é real, mas é real para ele, porque o ser criado, o espírito criado, ele tem uma capacidade de criar imensa. E nem sempre o que ele cria
está perfeitamente ajustado ao real. Eu vou até fazer uma brincadeirinha aqui com os companheiros que me permitem. Alguém me disse assim, olha, existe o neurótico e existe o psicótico. O neurótico constrói o castelo. O psicótico mora dentro desse castelo. E o psiquiatra cobra aluguel dos dois. Então nós temos uma capacidade enorme de criação. Então, nem todos nós estamos com o juízo perfeito para as devidas análises. Então, as questões relacionadas com o intercâmbio mediúnico, com o intercâmbio entre os dois planos, nós precisamos sempre utilizar do bom senso. Por isso que Kardec foi chamado por Camille Flammarion de o bom senso encarnado. Então, na dúvida, é melhor a gente se abster. Se tem temas que a gente não domina, devemos ter o cuidado. Podemos até dar a nossa opinião, pois que devemos e temos o direito, mas sempre tendo cuidado de dizer, olha, essa é minha opinião, sujeita à análise, sujeita às contraditas, sujeita futuramente a eu ver o quanto a minha análise não era lógica. Porque quando formos quebrando esse orgulho, essa tola vaidade de que somos possuidores de luzes que não temos, situações como essa será comum. Nós vamos consultar o médium, o pretenso sábio, um adivinho e assim sucessivamente, e o que ele falar, muitas vezes, serve para nós de guia. Então, muito cuidado com tudo isso, muito critério, porque o estático é alguém em um estado alterado de consciência. E nem sempre essa consciência está perfeitamente ajustada com a realidade. Fica a dica. E o estático naquele momento, né, Valmir? Ele pode estar, de certa forma, confundindo as coisas que ele está vendo com as coisas aqui, com o mundo onde ele habita. Porque ele ainda não tem condições de fazer uma filtragem sobre isso, né? Sim. Assim, eu nunca tive numa presença de um estático. Mas já vi muitas manifestações mediúnicas, já vi muitos médiuns. E nós sabemos que o médium, ele, nesse momento de emancipação, ele vai buscar palavras, termos, para expressar a realidade que ele está vendo de acordo com a nossa realidade. Ele vai buscar acomodar para essa realidade. E aí é que está muitas vezes o perigo, porque muitas vezes faltam termos, né? André Luiz é rico nas suas expressões nos livros de dizer que há situações que falta terminologia terrena para expressar. Então, nós ainda ignoramos muita coisa. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz que a tabela estequiogenética, ou chamamos de tabela periódica, no mundo dos espíritos, vai além do elemento mais pesado que encontramos no planeta e aquém do elemento mais sutil que encontramos. Então, esses elementos nós desconhecemos. Então, as combinações que esses elementos possuem, os materiais que são criados, obviamente, nós não temos terminologia, né, para tal. Fica aí a observação. Obrigado. Pergunta 444. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? Zola. O estático pode enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando ele quer penetrar aquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque então se abandona às suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores, que se aproveitam do seu entusiasmo para o fascinar. A fascinação é algo mais presente e mais comum do que nós supomos ou imaginamos. Nós somos fascinados constantemente pelas nossas verdades, pelas nossas ideias, por aquilo que acreditamos e às vezes deixamos de ter a autocrítica necessária. A nossa capacidade intelectual é limitada, ela é diminuta, própria de espíritos moradores de um plano de provas e expiação.
O estado de êxtase, de desdobramento do espírito, que se afasta do corpo, que emancipa a alma. Quando se emancipa a alma, não se está dizendo que isto é bom ou mal e que os convívios serão saudáveis ou deletérios. Você simplesmente emancipou a alma. E continuamos ali também ligados a nós mesmos, aos nossos valores, às nossas conquistas, às nossas ideias, aos nossos sonhos, aos nossos anseios e aos nossos desejos. E às vezes escondido na bandeira ou no guarda-chuva da mediunidade, nos julgamos ou achamos-nos capazes de trazer revelações, verdades e inúmeras situações dessa natureza. A humanidade já passou por traumas significativos por acreditar, por confiar, por deixar a crítica natural, a observação normal destes espíritos que, iludidos com as próprias verdades, foram fascinados por outros. Qual é o crivo a ser utilizado? O bom senso, a simplicidade, a humildade. E aqui podemos parafrasear ou citar o filósofo. Aspas. O dia que sabermos que nada sabemos, provavelmente a nossa autocrítica e a nossa capacidade de observar pode melhorar e irá melhorar muito. Aspas. Só sei que nada sei. Obrigado, Zola. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. No programa Verdade e Luz, número 1 de 2024, estamos no Momento Evangélico. No Momento Evangélico, nós usamos o livro Fonte Viva, que é de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Hoje, lição de número 111, Fortaleçamo-nos. Todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. A dessa lição de Paulo, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, e diz assim: Sede fortalecidos no Senhor. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de donos, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam. Na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor, e sigamos de alma erguida para a frente na execução de tarefa que o Divino Mestre nos ensinou. Bom, caros amigos, nós espíritos, encarnados à face da Terra, nós podemos dizer assim, a gente ainda dorme muito no ponto, confiando nas bem-aventuranças do poder temporário, na nossa inteligência considerada por outros, nos holofotes das redes sociais e também na posição político-social. Agora, já é tempo de estarmos despertos para que nós possamos colaborar na seara do Cristo. O Cristo, ele nos espera
Só que, infelizmente, muitas vezes, ainda nós estamos dormindo. E para sermos fortes moralmente falando, nós precisamos ter em mente que podemos fazer muito mais que o cumprimento das simples obrigações diárias. Há uma imensa seara aí, nos esperando, na condição de trabalhadores da última hora. Então nós temos que ser resolutos no que nós podemos fazer. Nós temos que cumprir a diminuta cota de colaboração que nós podemos dar para a nossa evolução. E também daquelas pessoas que compartilham a mesma estrada, que estão no mesmo caminho conosco e que professam a mesma verdade que nós, ou aquelas que não professam também. Nós não podemos desanimar e nem cair em tentações oferecidas pelo poder temporal e pelas nossas imperfeições que alimentamos desde outras vidas passadas, né, Valmir? Olha, João, essa lição é interessante e como nós precisamos estar muito atentos, estudando, buscando outros bafejos, né, para poder sair desse estado ilusório em que nós nos encontramos. Na introdução do Livro dos Espíritos, no resumo teórico da doutrina de Sócrates e Platão, Sócrates tinha um pensamento que dizia que a alma encarnada ela pode ser considerada como alguém embriagada, em estado de embriaguez. A alma, então, alterada os seus sentidos por uma substância que leva ela a esse nível de inconsciência, ela observando a realidade material, ela tem essa realidade como algo permanente, quando na verdade não é. Então, as posses financeiras, as terras, a inteligência, o conhecimento, a popularidade, o poder político e etc., isso, nas mãos de um embriagado, pode causar muitos acidentes. Então, são para poucos as condições favoráveis que são dadas ao espírito para a sua evolução ser bem utilizadas. São para poucos a boa utilização desses recursos. Então, nós sabemos que tudo é passageiro e que, se não for bem utilizado, amanhã virá a escassez. Então, precisamos ter muito respeito e fortalecimento com o Pai, que é o doador eterno de todas as coisas, e a Ele prestaremos todas as contas, para que amanhã não venhamos a estar muito decepcionados conosco mesmo, na ilusão em que nós nos embriagamos. Zola, nós temos um minutinho aí. Eu quero apenas ler, João, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, né? Versículos 19, 20. Aspas, Jesus é quem fala. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Muito obrigado. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Nosso último quadro do programa Verdade e Luz
É o Diálogo à Luz do Espiritismo, onde nós utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos com o volume 1, no capítulo Depressão, item Dama das Violetas. E foi feita essa pergunta, Divaldo. A propósito das alternativas de tratamento para a depressão, você poderia contar a história da mulher que ficou conhecida como a Dama das Violetas? Divaldo Franco narra. É uma das belas histórias da psiquiatria contemporânea. Um grande psiquiatra americano, Milton Erickson, foi chamado para atender uma senhora que estava em estado de depressão profunda fazia alguns anos. Quando ele foi vê-la, por solicitação da família, perguntou-lhe se gostaria que ele falasse a verdade, pois que era um psiquiatra, e se ela estava disposta a receber-lhe a colaboração. A senhora, com certa indiferença, concordou. Depois de alguns minutos, ele pediu-lhe licença para percorrer a sua casa. A casa era pintada de tons cinzento. Tudo era muito sombrio, mas quando ele chegou numa varanda, notou que ela cultivava violetas. Então ele percebeu que ali estava um fator que poderia despertar nela sentimentos positivos e terapêuticos. Retornando ao quarto, disse-lhe: notei que a senhora gosta de violetas. Ela respondeu: realmente, é a minha única paixão. Ele conversou longamente com ela e despediu-se. Ele havia notado um acúmulo de convites e cartões sobre a mesa da sala de jantar, que não haviam recebido atenção. Veio-lhe a ideia de realizar uma terapêutica especial. Sugeriu à família que lhe mandassem novos convites. E na conversa final com a paciente, propôs-lhe que, ao ser convidada para algo e não podendo ir, mandasse um vaso de violetas, espalhando beleza e repartindo aquilo de que gostava com as demais pessoas. Ela aceitou a sugestão e, a partir dali, começou a receber muitos convites. Porque não saísse de casa, mandava os vasos de violetas, até que, subitamente, ela se deu conta de que sua coleção havia terminado. Sentiu-se estimulada a comprar novas mudas, o material para a confecção de novos vasos, e, à medida que o tempo transcorria, foi se libertado da inércia e tornando-se ativa no seu mistério. Quando, mais tarde, desencarnou, a cidade que morava sentiu-lhe a falta e denominou-a a Dama das Violetas. Né, caríssimos irmãos? O médico, no caso dessa paciente, ele percebeu que ele podia fazer o tratamento utilizando aquilo que ela mais gostava de fazer, ou seja, cultivar violetas. E ele percebeu ainda ao andar pela casa, né, que ela tinha um grande número de convites que ela recebeu, mas ela não atendia nenhum. Por quê? Ela estava reclusa em sua casa. E após a visita aos aposentos, né, ele sabia que a terapia que seria usada naquela paciente poderia trazer resultados super positivos. Por quê? Ele orientou, né, que ela começasse a enviar orquídeas ao receber os convites. Fatalmente, ela poderia receber violetas ao receber os convites. Fatalmente, a quantidade que ela teria em sua casa iria terminar. Ia, de certa forma, obrigar com que ela saísse de casa, que ela deixasse de ficar reclusa para comprar novas mudas. E como a depressão, né, a gente sabe, é uma doença do espírito que somatiza no corpo, nós podemos dizer assim, que a libertação do espírito da doença traria também uma melhoria considerável para o corpo daquela senhora, né? Sim,
porque ela deixou a estagnação, ela deixou de ficar reclusa e foi ao convívio, foi atender a sociedade, foi atender a sua família. Então, um dos bons caminhos para que a gente trate constantemente de si mesmo, tenha um zelo e um cuidado muito grande, é mantermos-nos no convívio social e entender que o outro também tem as suas opiniões, que também tem suas posições, mas o convívio nos mantém ativo, cultivar bons hábitos, cultivar algo agradável, cultivar sorrisos, cultivar abraços, como disse o nosso editorial hoje. Assim, cada um de nós está cultivando simbolicamente seus vasos de violeta. E quando cultivamos esses vasos de violetas e compartilhamos com o nosso próximo, levando a ele uma mensagem bela, levando a ele algo agradável, cada um estará fazendo um tratamento diário de renovação e estará ativo constantemente. Quem sabe amanhã cada um de nós se torne para o outro um motivo de alegria. Muito obrigado, pessoal. Verdade e Luz. Vamos agora, amigos, ouvintes, telespectadores, chegar ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para as suas considerações finais. Valmir. Agradecer sempre, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga que sempre nos assiste nas atividades do bem, ao companheiro João Boresco, ao André Zola, ao Gilberto na técnica e a todos nosso forte abraço e até a próxima oportunidade que nos for concedida. Zola. Reitero as palavras do Valmir e deixo para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, uma mensagem de esperança e paz. Juntos vamos trabalhar, nos encontrar regularmente, semanalmente, cultivando Jesus em nossos caminhos, cultivando o Espiritismo nas nossas trajetórias. Um 2024 pleno de Evangelho e Espiritismo. Afinal de contas, isto é uma verdade e se faz luz para todos nós. Bom, eu de minha parte também, gratidão sempre, gratidão a todos que estão conosco, nossos ouvintes, telespectadores, gratidão aos amigos que estão hoje conosco aqui, o André Zola, o Valmir, ao Gilberto, na técnica e a toda a equipe do programa Verdade e Luz. Hoje é o primeiro programa de 2024. Agradecendo a Deus, a Jesus, pelo ano de 2023, onde nós gravamos 45 programas normais e 6 programas especiais. Isso é motivo de muita alegria para nós, de muita satisfação, de poder estar com vocês aí em tantos programas. E eu aproveito a oportunidade e peço a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos.
E quem quiser ouvir os programas anteriores, esses programas que nós falamos aí, os 45 programas normais, 6 programas especiais, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br e que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Muito obrigado a todos. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.